Valério Arcari. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Aqui estamos nesta segunda-feira luminosa na cidade de São Paulo. Aqui também, um sol maravilhoso, maravilhoso. Então, Lula volta hoje, né? Já chegou, já está despachando agora, daqui a pouquinho, já está impressionante, né? A potência, né? A atividade, a força de Lula, o vigor de Lula. E agora, nesse contexto, né? Como é que se analisa esse contexto extremamente complexo da relação do governo Lula com o Congresso Nacional, especialmente com a Câmara das Deputadas e Deputados, Valério? Bom, Mauro, nós sabemos, desde o resultado do processo eleitoral, das dificuldades. Ninguém estava distraído, ou seja, o Lula, a candidatura sustentada pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, desde o primeiro turno, e que se transformou numa disputa acirradíssima no segundo turno, ou seja, a rigor, as eleições no Brasil foram decididas numa margem muito estreita. Foi eleito presidente, porém, a extrema-direita revelou força eleitoral, capilaridade de implantação nacional, bases sociais, teve o apoio da massa da burguesia, fratura na classe dominante existiu, mas uma ampla maioria dos capitalistas brasileiros apoiaram Bolsonaro e Zema foi eleito em Minas, Castro reeleito no Rio, Tarcísio Freitas foi eleito em São Paulo, em condições nas quais havia disputas sobre se ele tinha residência eleitoral ou não em São Paulo, de tal maneira era artificial a sua candidatura, e uma maioria reacionária foi eleita no Congresso Nacional. Então, não nos deve surpreender que, quando o governo Lula tenta reduzir danos através de um decreto legislativo para estabelecer limites ao processo de privatização da água no Brasil, que é disso que se trata, ou seja, a mercantilização da água, ou, se quisermos, a entrega dos recursos hídricos brasileiros para grupos privados que têm como objetivo ganhar dinheiro com o tratamento da água e do esgoto, imediatamente isto mexe com interesses muito poderosos, porque o negócio da água é um negócio gigantesco. Onde isso foi feito foi um desastre, evidentemente, no mundo. É absolutamente previsível diante do que é a desigualdade social brasileira. Então, estabelecer o critério de que terá acesso à água e esgoto quem poderá pagar a conta, ou que terá acesso à luz aqueles que podem pagar a conta, sem limites, é basicamente estender aquilo que nós podemos chamar a pilhagem dos recursos naturais até limites impensáveis no passado, né? Então, de fato, a votação da semana passada foi esmagadora e não nos deve surpreender, e ela é uma sinalização, de fato, de que a estratégia da governabilidade a frio, ou seja, a estratégia de sustentação no Congresso Nacional sem se apoiar na mobilização social, tentando driblar, né, fintar os conflitos de classe por negociações e compensações com os deputados federais, pela liberação de emendas para interesses particulares, para tentar salvar o projeto, as medidas progressivas, mas no atacado através de compromissos na Câmara dos Deputados e no Senado. Isto encontra obstáculos enormes, e o problema fundamental é a força dos capitalistas brasileiros e a distorção da eleição
do Congresso Nacional. Isto deve nos preocupar porque ontem, Mauro, ocorreram eleições para uma comissão constituinte no Chile. Acabaram de sair os resultados. Era isso que eu ia te perguntar. E os números são dramáticos, ou seja, nós temos no Chile mais um exemplo do que aquilo que não avança recua. Ou seja, que a extrema-direita está viva. O que ocorreu no Chile é simplesmente incrível, Mauro. Nós tivemos uma votação devastadora para o governo de Gabriel Boric. Boric vinha tentando, fundamentalmente, a construção de grandes acordos, porque a sociedade chilena era uma sociedade muito dividida. Lembremos que a eleição do Boric por uma coalizão ampla enfrentou, no segundo turno, a candidatura da extrema-direita. E ontem, o Partido Republicano, que é o partido da extrema-direita, obteve uma votação espetacular, ou seja, numa comissão constituinte com 50 conselheiros, a extrema-direita elegeu 22. E depois a direita tradicional elegeu 11. E isso significa que eles atingiram o número das 33 cadeiras, que são mais do que as 31 necessárias para a votação das mudanças na Constituição chilena. Mas não fosse isso já muito ruim, a esquerda nem sequer conseguiu as 21 cadeiras necessárias para vetar medidas que vão além de tudo que é razoável. Ou seja, a direita tem maioria absoluta e a esquerda não tem direito de veto. Disto decorre, Mauro, que nós temos um alerta, não é só no Chile, vejamos a dinâmica da situação. A centro-esquerda e a esquerda fizeram apenas 11 deputados constituintes, né, no universo de 33, ou contra 33 da direita somada à extrema-direita. Portanto, 1/3 da soma da direita com a extrema-direita foi a esquerda e a centro-esquerda, né? A esquerda, deixa eu ver aqui os números, não estou na dúvida. Não. O grupo que sustenta o governo teve 17 vagas. Perdão, estava com o número errado aqui. Tá. Não, o número que sustenta o governo, o grupo Unidade pelo Chile, Unidade para Chile, teve 17 vagas. Somada direita e extrema-direita, 33. Ainda houve a eleição de um candidato indígena para uma 51ª vaga. Então, a esquerda moderada e a esquerda radical não conseguiram as 21 vagas que seriam necessárias para poder ter direito de veto. Sim, é um resultado muito ruim, sinaliza como nós estamos vendo na Europa Ocidental, que quando a esquerda moderada é eleita e constitui governos de coalizão ampla, primeiro, tensiona a relação com a esquerda radical e não consegue consolidar acordos com os setores do centro político se não está apoiada na mobilização social. Veja, é diferente a experiência que está ocorrendo na Colômbia, que nós devemos acompanhar de forma minuciosa, porque o governo do Petro e da França está tentando se apoiar na mobilização social. Então, nós vamos ter aqui no laboratório da história, digamos, 2 processos que nós podemos aprender. É um internacionalismo de tati-bitati, quer dizer, a vida nos está oferecendo o ABC da experiência prática. A dinâmica chilena, ela sinaliza que o que não avança recua e, portanto, o governo Lula, ainda que tenha um apoio passivo da maioria da população, nós tivemos a semana passada mais uma pesquisa que indica que o Lula mantém posições, continua tendo os 51%, 52%, 53% da aprovação daqueles que o elegeram,
Mas os dados que nós temos das pesquisas de 3, 4 semanas atrás também confirmam que o país continua fraturado, está profundamente dividido, e a extrema-direita mantém audiência, respeito, confiança entre 1/4 e 1/3 da população, entre 25% e 30%. Então, disto decorre que a possibilidade de termos uma derrota diante da extrema-direita, ela não está descartada. Ou seja, Bolsonaro foi derrotado na eleição, mas o bolsonarismo continua implantado, porque a corrente de extrema-direita, embora tenha elementos de seguidismo messiânico à liderança do capitão, há uma parcela da sua base social, não é a totalidade, mas há uma parcela da sua base social que aderiam a um programa de extrema-direita. Ou seja, quando Lira diz vamos entregar os recursos hídricos, a água vai ser para quem puder pagar, nós vamos confiar que o capital privado pode fazer as obras que não foram feitas em mais de meio século, porque tem o dinheiro, e a força do dinheiro garante tudo. A água não é um bem público, nem é um direito universal ao qual todos os brasileiros têm acesso, mas, como tudo, tem valor e tem um preço. E quando ele diz isso, Mauro, que são ideias brutais, nós estamos falando da água, Mauro. É uma ideia brutal, que só pode ter água potável e esgoto quem pode pagar a conta. Sim. É uma ideia brutal. Ele tem apoio de 25% a 30%. Então, esse é o terreno da disputa. Por que o Congresso Nacional derrotou e humilhou, vamos dizer, a própria base governista? Vamos lembrar que partidos que votaram contra... Até o PSB. Até o PSB do Alckmin, ou seja, os partidos que têm representação no Ministério, tem 11 ministérios. Não é pouco ministério. E, no entanto, votaram e humilharam o governo numa medida que era só de redução de danos, não era anulação da privatização. Vamos também dizer as coisas como são. Não é que o governo disse nós vamos a um plebiscito para decidir nesse país só pode beber água potável quem pode pagar. Está claro? Vamos ver quem tem a maioria. Não, o governo não fez nada disso. O governo disse, vamos mudar algumas diretorias da Eletrobras. Aí a extrema-direita disse, não, nós vamos derrubar vocês. Vocês não estão entendendo? Nós vamos derrubar. E não vai ser na canelada, vai ser na maioria. Nós vamos chegar perto dos 300 votos. E quase chegaram nos 300 votos. Foram 294. 295 votos, é impressionante. 295. Então, é claro que nós temos que nos preocupar, porque nós temos que abrir os olhos para o horizonte. A disputa política não se está fazendo agora na segunda semana de maio, a véspera dos Dias das Mães, num país pacificado. Eu sei que a Semana dos Dias das Mães também é uma data importante para mim, porque é a data da vitória contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial, estava com as armas nas mãos na Segunda Guerra Mundial. Meu pai era marinheiro de guerra e lutou protegendo a navegação de cabotagem no litoral brasileiro contra os submarinos alemães. Não é uma data para a qual eu sou indiferente. A minha geração, a nossa geração, Mauro, nós não olhamos para a Segunda Guerra Mundial como se fosse a Guerra dos Emboabas. Não é a Guerra do Peloponeso para nós. Nós sabemos o que significaram aquelas dezenas de milhões de mortos, o que o nazifascismo representava e representa. O nazifascismo, ele é uma ameaça à vida civilizada, é uma regressão histórica. Ou seja, é a ameaça não só de um regime ditatorial, mas é uma ameaça de redução, de destruição das conquistas sociais de toda uma geração. Para dizer as coisas como são. Tudo que foi conquistado depois da Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de tudo. CLT, nós estamos falando de direito de férias, nós estamos falando de 13º salário, nós estamos falando da dimensão da jornada de trabalho, nós estamos falando da redução da desigualdade social, do acesso com cotas às universidades, nós estamos falando de tudo aquilo
que transformou a vida sobre o capitalismo um pouco menos selvagem do que era antes da Segunda Guerra Mundial. E nós estamos na semana do aniversário da derrota do nazifascismo. Então, eu olho para a eleição do Chile e estou apavorado. Ou seja, nós temos que sair da inércia. É preciso um giro na estratégia do governo. Nós temos que sinalizar que há uma força social nas ruas. E veja, não é só com argumentos que nós vamos vencer a extrema-direita. Claro que nós temos bons argumentos. Por que o direito à vida vem antes do direito à propriedade? Nós temos bons argumentos. Porque é o direito à vida. Nós temos bons argumentos. O direito à água é o direito à vida. Vem antes do direito de enriquecimento, de entesouramento, de valorização do capital, de acumulação de dinheiro. Vem à frente, é o direito à vida. Nós temos bons argumentos. Mas vamos combinar, Mauro? Como é que você combate a extrema-direita? É com bons argumentos? Não havia bons argumentos contra Hitler? Não havia bons argumentos contra Mussolini? Força se combate com força. O Lira tem força, tem maioria no Congresso Nacional. Aonde é que nós temos a maioria? Nós temos uma maioria muito mais poderosa, Mauro, que a maioria do Lira sobre o Centrão. Nós temos força nos bairros, nas fábricas, nas grandes cidades brasileiras, no movimento de mulheres, no movimento negro, no movimento estudantil, no movimento ambiental. Estão matando Yanomami, em Roraima, Mauro. Isso é o que representa as forças da extrema-direita. Não querem desmilitarizar Roraima. Os garimpeiros, eles são o braço armado. Quem apontou a arma são os que os financiaram para vender ouro ilegal pelo mundo afora. E estão lutando a bala em Roraima. Essa é a realidade. Então, diante disso, o Petro, vamos dizer, a Colômbia, quem diria, Mauro? A Colômbia foi o país mais reacionário da América Latina durante décadas e décadas e décadas. Estava quase reduzida a condição. Mauro, aqueles que nos acompanham, a Colômbia estava quase reduzida à condição de um protetorado norte-americano. A presença militar dos Estados Unidos na Colômbia, no seu auge, era algo insólito, inusitado na história da América Latina. E da Colômbia nos vem o exemplo do Petro, que está fazendo só uma reforma de redução de danos na área da saúde. Está querendo limitar a participação da iniciativa privada no atendimento básico de saúde. E tem que se mobilizar. Por quê? Porque tem uma maioria reacionária no Congresso que não aceita nenhuma reforma. Isso que eu ia te colocar. Me parece que hoje o que a gente tem é um polo à esquerda, que junte a centro-esquerda com a esquerda, e um polo à extrema-direita. E me parece que, apesar das seguidas derrotas da direita tradicional, centro-direita, o nome centrão aqui no Brasil, que a gente quiser dar, nas eleições majoritárias, que eles não têm uma proposta, um projeto, nas eleições parlamentares, em geral, eles se dão bem e acabam sendo o grande definidor, né? Você pega, por exemplo, a votação, a hora que juntou a direita com a extrema-direita, e aí conseguiu polarizar até setores do centro, né, o próprio PSB, eles impõem uma derrota cachapante ao governo Lula. Na hora que você isola, que você traz para o nosso campo a direita, setores liberais, você isola a extrema-direita, a gente impôs uma derrota também acachapante para eles nesse PL da igualdade salarial. Eles tiveram apenas 36 votos, ficaram completamente isolados. Então, parece que a chamada direita tradicional, aqui representada pelo Lira, vamos dizer assim, ela acaba sendo, apesar de ter pouca expressão nas eleições de opinião pública, nas eleições majoritárias, ela tem um poder até desproporcional no Congresso. Nós vamos ver lá no Chile a mesma coisa, né? Claro. Para o lado que a direita tradicional for, vai dar maioria ali na Constituinte, né? Claro. Sim, mas enfim, é a vida como ela é, não adianta reclamar do povo, né? A vida. Não, e aí, mas parece que o remédio que o Petro está trazendo da Colômbia é um remédio diferente do Lula e diferente do Boric, que é um remédio de menos diálogo e mais mobilização popular, né? Para forçar a direita tradicional a pender para o lado de cá, né?
Claro, nós temos que dividir os inimigos. É a regra básica da vitória por surpresa, né? A divisão do inimigo é decisão. Quer dizer, nós temos que introduzir a cisânia nas fileiras do inimigo de classe. Correto. O problema é como fazê-lo, né? A questão é como fazê-lo. Quer dizer, há 3 possibilidades. Não há 20. Há 3 táticas. Nós dividimos o inimigo através do convencimento, a disputa das ideias, a luta política e ideológica. Nós dividimos o inimigo através de negociações. Nós oferecemos alguma compensação material. Então, eles nos entregam, eles nos garantem que alguma reforma progressiva, como era no caso do saneamento, era redução dos danos, basicamente era garantir alguma possibilidade de competição para as empresas públicas com as empresas privadas nas licitações que terão que ser feitas. Terão que ser feitas licitações. Esse é o marco do saneamento básico. E, portanto, é claro que as empresas públicas têm uma dificuldade, que é quanto é a capitalização, ou seja, quanto é que elas estão dispostas a pagar. Esta é a questão central. Se a licitação for construída premiando quem paga mais, é evidente que as empresas privadas estão melhor localizadas. Se a privatização estabelece limites para qual vai ser o custo que a sociedade vai ter que pagar pela água potável, as empresas públicas têm mais condições, porque elas não estão preocupadas com a margem de lucro. Entende? É como no modelo das estradas. Eu sei que é um assunto que parece muito técnico, mas é muito fácil para todo mundo compreender. Você pode privatizar estradas, privilegiando o pagamento à vista que é feito pela concessão, pelo período de 2, 5, 7, 10, 15, 20 anos, ou você pode privatizar estradas, privilegiando quais são os benefícios que a população vai ter com a manutenção das estradas pelos grupos privados, estabelecendo limites para o pedágio. Em São Paulo, por exemplo, o Tucanato, há 30 anos atrás, utilizou o primeiro modelo. Uhum. E por isso é que nós ficamos com pedágios tão elevados. Então, veja, na discussão do marco do saneamento, unicamente o que se está estabelecendo é uma redução de danos para que as empresas públicas que ainda existem não desapareçam. Não significou, com o decreto legislativo, nenhuma iniciativa de anulação da privatização. Ou seja, o governo, ao contrário, está dizendo o Lira, não desafiou as decisões, não foi o revogaço. Não foi. Ainda assim, o Lira impôs uma derrota. Então, há 3 caminhos possíveis. A luta política e ideológica, e os 3 têm que ser tentados. Hein? Eu sou, neste ponto de vista, bastante lúcido. Creio que sou lúcido. Como eu sei que só há 3 caminhos, eu só vou tentar os 3. O problema é onde é que eu coloco as minhas fichas. Primeiro é a luta política, a luta defesa dos argumentos. Segunda são as negociações, compensações. Ou seja, a gente paga para não perder. Pagar significa não é remunerar individualmente os deputados, estabelecer negociações para que em outros terrenos da ação governativa haja os interesses que eles representam, que são interesses capitalistas, sejam levados em conta. E o terceiro, e não menos importante, eu diria o mais importante, é medir forças, é conflito, é mobilização social. Bom, evidentemente, estas 3 vias têm como objetivo lutar pela hegemonia, lutar pela maioria, lutar pela vitória, sabendo que estamos saindo de uma situação defensiva. Nós não estamos numa relação social de forças favorável à luta dos trabalhadores, em que há um estado de ânimo na classe operária, na juventude estudantil, no movimento de mulheres, em que haja, digamos, nós tenhamos a capacidade de levantar a bandeira e saem atrás de nós centenas de milhares nas ruas. A gente viu o 1º de maio, né? Mauro, a gente não fez programa semana passada, então, talvez não seja absurdo fazer um pequeno comentário sobre o 1º de maio. 1º de maio, a escala nacional, foi um evento muito frágil. Para não dizer, usar palavras mais severas, em São Paulo foi um vexame. Ou seja, nós fizemos uma mobilização do 1º de maio com toda a esquerda
ou praticamente quase toda a esquerda na rua, porque houve um ato menor do 1º de maio, chamado pela Pastoral Operária na Praça da Sé, com o apoio da esquerda radical, de uma parcela minoritária da esquerda revolucionária. Um ato que não teve 10 mil pessoas, 10 mil ativistas. Mesmo considerando a dificuldade de mobilização de massas, nós estamos falando de um ato simbólico muito pequeno. Muito pequeno. Com a presença do Lula, né? Com a presença do Lula, que tem muita importância, é claro, porque ocupa a presidência da República, não é o mesmo que a presença do Lula no 1º de maio do ano passado. Agora é a presidência da República, que estava anunciando medidas para o 1º de maio. Uma nova política de salário mínimo, uma expansão da isenção para os que pagam imposto de renda, de R$ 1.900 para R$ 2.600. Enfim, o que o 1º de maio sinaliza é que não bastam as lideranças das organizações levantarem a bandeira e nós vamos ter centenas de milhares. Não está fácil mobilizar, então vamos ser honestos. Mas, claro, se não se tenta mobilizar, aí é que não tem mobilização mesmo. Então, nós temos aqui um dilema dialético, se quisermos, que é que, ainda que esteja difícil de colocar em movimento milhões de pessoas, existe uma base social que tem expectativas no governo Lula e existe um setor mais avançado de vanguarda que compreende o sentido estratégico da disputa que nós estamos fazendo contra a extrema-direita no Brasil e que, se for chamada à luta, se for mobilizada, a tendência é que haja um movimento crescente e que nós consigamos colocar força social de choque nas ruas, o que, evidentemente, sempre procura Lira e aqueles que o seguem, ou seja, a liderança de Lira é uma liderança que sabe, não tem nenhum escrúpulo, faz a representação de interesses que são não só minoritários, mas são muito privilegiados na sociedade brasileira. Eles representam os ricos, eles representam os capitalistas, eles não têm nenhuma dúvida disso. Eles não querem que mude o Brasil. Bom, o Brasil não vai mudar sem contrariá-los. A gente não pode ter a expectativa de que vamos transformar a sociedade brasileira e deixar o Lira feliz. Nós não temos duas estratégias. Mudar o Brasil sem atrapalhar a saúde e a felicidade da vida intestinal do Arthur Lira dos interiores da Alagoas. Não, nós só temos uma estratégia: mudar o Brasil. Perfeito. Nós não temos compromisso com a saúde da vida intestinal do Lira. Nós queremos contrariar o Lira. Ele é um general que representa os interesses daqueles que foram derrotados nas eleições. O mandato do Lula é antagônico ao mandato do Lira. O Lira era despachante, ocupava a mesma função que tem hoje no Congresso Nacional durante o governo Bolsonaro. Quem foi quem gavetou todos os pedidos de impeachment contra o Bolsonaro? Se não o Arthur Lira. O Brasil é assim, quer dizer, a expressão plástica, se você me permite, Mauro, das dificuldades da mudança do Brasil é que nós derrotamos a ditadura, mas o primeiro presidente do período pós-ditatorial era o presidente do partido da ditadura, que nós queríamos derrotar. Parece piada pronta. E agora, nós derrotamos o bolsonarismo, mas o presidente da Câmara dos Deputados, que representa tudo aquilo que nós queríamos mudar, é ninguém menos do que o mesmo presidente do período do Bolsonaro. Compreendes? É a expressão plástica. Eu diria assim, há uma continuidade histórica que tem um elemento de profunda ironia. Há uma profunda ironia que seja o Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, que não só derrotou o governo a semana passada na votação do marco do saneamento, mas que alegremente debocha, dando entrevista em Nova York, todo feliz, na primavera nova-iorquina, dizendo: nós somos maioria mesmo. E nós sabemos ser maioria. E, portanto, o governo não pode ignorar que não vai ter nenhuma reversão de privatização. O governo pode não
pode interromper o processo das privatizações, mas não vai revertê-lo. Não vai revertê-lo. Então, ele está, como assim, saboreando em Nova York a sua vitória da semana passada. Assim como o Cast, no Chile, está hoje no café da manhã, se felicitando, perdeu a eleição presidencial para Boric, mas agora a extrema-direita do Cast tem maioria na Comissão Constitucional do Chile. Ou seja, eles podem voltar. E se voltar, os liras vão estar ao serviço ou do Bolsonaro ou dos que vão substituir o Bolsonaro na representação da extrema-direita. Porque personagens como Lira, e como no passado foi o Eduardo Cunha, lembremos do imperador do Congresso Nacional durante o mandato da Dilma Rousseff, né? Os mais jovens que acompanham o Fórum Café não conhecem o sinistro personagem que era o Eduardo Cunha, que tinha cara de malvado em filme de desenho animado da Disney. Tinha cara de malvado. Ele não estava enganando ninguém. Porque, veja, tem estes personagens da extrema-direita que, às vezes, têm cara de gente boa, né? E engana. Você sabe que uma parte enorme do nosso povo tem intuições, olha para a cara e imagina que o rosto revela qual é o caráter. Não, o Eduardo Cunha tinha cara de malvado, tinha cara sinistra. Ele parecia que tinha saído meio de filme de terror. E, no entanto, era o imperador do Congresso Nacional e o Lira agora está brincando de Eduardo Cunha. Sim. Eu vou entrar com a Sara Vivacqua, lá de Londres, para falar de um tema e um personagem muito querido e caro a nós, que é Julian Assange. Mas antes, Valério, só para encerrar, me parece que a gente está num momento realmente difícil, em que o governo Lula está flanqueado por duas assertivas peremptórias. Por um lado, o Lira dizendo, 2022 ou 2023 não é 2003, o Congresso manda muito mais do que mandava no passado e você não vai revisar o que nós já fizemos. Então, esse é o limite do seu governo. E, do outro lado, vem esse general Amaro, que acaba de assumir o GSI, para dizer, a segurança do presidente Lula não vai continuar com a Polícia Federal, vai ser nossa. E agora ele acaba de dar uma entrevista dizendo o seguinte, eu sou contra essa PEC que diz que os militares da ativa não podem entrar na política, tem que ir para a reserva. Ou seja, me parece que assim, a gente está, o governo Lula flanqueado por duas forças ponderáveis ligadas às classes dominantes do país, dizendo o seguinte, tá aqui a estaca, daqui você não passa. São os zagueiros da classe dominante. São os zagueiros da classe dominante, mas o Abel já mostrou no Palmeiras que existe maneira de passar os zagueiros mais violentos, porque esses zagueiros são violentos. Eles dão canelada, eles passam rasteira. Mas veja que se você tiver um time que avança compacto e ocupa espaço, não tem zagueiro que segure. O time tem que andar compacto, ou seja, são 10 na linha. Quando o time defende, você tem sempre que ter dos 10, 7, 8 compactados. Quando o time avança, tem que ter dos 10, 7, 8 compactados, nunca menos de 7, 8. Adaptada à inteligência palmeirense às necessidades da esquerda brasileira, neste momento matinal, eu diria o seguinte, nós temos que avançar em bloco para cima deles, ou seja, nós temos que fazer a disputa de argumentos, reconhecer que o Congresso é um espaço de negociação, mas apostar aonde nós sabemos que somos a maioria e podemos vencer, que é construir mobilização popular. E, portanto, o governo erra ao transferir para o MST, para a CUT, para os movimentos populares, a responsabilidade de mobilizar. Erra, não pode terceirizar. Já fez isso em 2013, em 2010, e depois nós vimos a tragédia de 2016, quando foi preciso mobilizar contra o golpe. Então, significa que o governo não é uma instituição que está acima do conflito social. O governo é uma ferramenta
conquistada, uma posição no Estado conquistada pelo voto popular, que tem que ser instrumentalmente usada, é um instrumento também para a politização. O governo tem uma função educativa na sociedade, Mauro. Então, isso significa que o Lula, pessoalmente, tem uma responsabilidade que é intransferível. Intransferível. É uma autoridade que foi conquistada, que é o lugar que ele ocupou na história. A rigor, nós poderíamos até afirmar, sem uma margem de erro muito elevada, que se não tivesse sido Lula o candidato, teria sido muito difícil derrotar o Bolsonaro. Muito difícil. Claro que é um contrafactual, nós não sabemos, mas o mais provável é que a disputa, que já foi por 2 milhões de votos, teria sido em condições muito mais perigosas. Isto posto, há uma responsabilidade intransferível, que é se apoiar na mobilização, que é ajudar a convocar a mobilização. Então, o governo faz isso de vez em quando. Por exemplo, ontem à noite, a Anísia Trindade, a ministra da Saúde, foi na televisão, tirou 5 minutos em todas as rádios e televisões e disse: pessoal, vai ter que vacinar. Não deu para ouvir? Vai ter que vacinar. Não é mais uma emergência internacional a Covid-19, mas vai ter que vacinar. Então, vocês, por favor, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que se vacinar. Convocou para vacinação. Se convoca para vacinação, pode convocar para mobilização. Pode também dizer para todo o nosso povo, pessoal, assim como tem que se vacinar contra a gripe, contra a Covid, tem que vacinar as crianças, tem que se apoiar na ciência. Veja, para mudar o Brasil, também tem que se mobilizar. Por quê? Porque nós ganhamos uma eleição presidencial, mas não a eleição parlamentar. Então vamos para as ruas agora e já. E por quê? Já. Por quê? Eu acho que há 2 coisas centrais, Mauro, que são claras. Prisão de Bolsonaro e demissão do Campos Neto. Prisão do Bolsonaro e demissão do Campos Neto. O Brasil lúcido sabe que a mão não pode tremer. Prisão para Bolsonaro. Tem uma parte da esquerda que argumenta, eu compreendo, está insegura, há muita ansiedade, que a prisão do Bolsonaro vai transformá-lo num mártir. Não, a prisão do Bolsonaro significa que ele perde os direitos políticos, não pode mais concorrer e fica desmoralizado diante de uma parte da sua base social que considerava que ele era um enviado dos céus, o escolhido de Deus, um mito, o mãos limpas. Então, a desmoralização do simbolismo da liderança do fascista passa pela decisão de fazê-lo pagar pelos seus crimes. Justiça, prisão para Bolsonaro. Segunda, palavra de ordem, grito, enfim, desejo que está na garganta de milhões de brasileiros, é demissão de Campos Neto. Campos Neto não tem um mandato inviolável. O que aconteceu? Foi indicado pelo Moisés quando desceu da montanha? Não, foi indicado pelo Bolsonaro ao Senado. Pode ser derrotado, desde que haja uma maioria no Senado. Vai ser a frio? Não vai ser a frio, vai ser a quente. Mas prisão para Bolsonaro, demissão de Campos Neto, abrem um caminho para aquilo que é essencial, que é transformar a derrota do Bolsonaro em derrota do bolsonarismo. E segundo, abrir o caminho para que a economia possa, para que as massas, 9 milhões estão desempregados, 4 milhões desalentados, possam arranjar emprego, para que as pessoas possam se endividar a médio e longo prazo. Legal. Mas eu estou abusando do teu tempo e ainda por cima tive aqui um excesso de orgulho palmeirense, me perdoe. Orgulho, não, é impressionante, cara. Eu, como São Paulino, já fui mais São Paulino no passado, que inveja do Palmeiras, que draga tá o meu time há uns 20 anos já, e você não abusa nunca. Valério, obrigado, tua presença é sempre fundamental aqui para nós. Abração, boa semana para ti. Bom dia para todos. Oi, gente, vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato
e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.